Vamos aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Estamos aqui nos organizando, tá certo? E dentro de alguns segundos, alguns minutos, nós estaremos transmitindo aqui a nossa live com o tema Os Desafios do TEA na Família, Educação, Sociedade, Conhecimento e Disposição, tá certo? Eu estou só aqui acessando o nosso Instagram, na página do IMEC, para a gente poder iniciar, tá certo? Boa noite a todos e a todas que estão aí junto com a gente. Me digam o som, como está, se está chegando bem aí, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? A nossa live, tá certo? Que tem como tema os desafios do TEA na família, educação e sociedade, conhecimento e disposição. Então, quem puder aí dizer como está chegando o sinal, a gente agradece. Boa noite, Gilvani, boa noite. Vamos lá. Convidar aqui a nossa companheira Gilvani para a gente poder iniciar, tá certo? Estamos transmitindo nesse momento, né, pelo Instagram do Instituto Mendonça de Educação do Cariri e também na página do Facebook, né, pessoal, Karine Moraes, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Gilvani, responda por gentileza, para que a gente possa iniciar. Boa noite, companheira Gilvani. Eu é que agradeço, Gilvani, a oportunidade de falar, né, sobre uma vivência, sobre um tema tão atual que é o transtorno do espectro autista. Né? Para mim é uma honra, né, ser parceira do Instituto e assim só tenho a agradecer a oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigada, Gilvani. Boa noite a todos. Né? A gente agora vai dar continuidade aqui. Né? Como Gilvani Mendonça já colocou, meu nome é Karine Moraes, sou pedagoga, sou psicopedagoga, né? Especialista, né, em psicopedagogia e está concluindo agora transtorno do espectro autista. E sou mãe de Eduardo, né, e que nessa pandemia tem, na verdade, estado junto comigo, né, e Eduardo é o principal motivo para estudar esse tema, por especializar, né, sobre o autismo, e eu não poderia iniciar de uma forma diferente, né, eu quero, na verdade, apresentar Eduardo a vocês, né, de um jeito que ele gosta de fazer. Eu quero compartilhar com vocês uma alegria que nós tivemos na pandemia, né, que é uma música que tem representado muito esse momento vivido nosso de forma pessoal, e eu quero compartilhar com vocês. E nesse momento eu convido Eduardo para vir sentar aqui, certo? Para fazer essa homenagem para todos. Ele estava bastante ansioso, né? E eu quero que vocês possam compartilhar desse momento com a gente. Pode começar.
Muito bem! Vem aqui, Eduardo, vem! Gente, esse aqui é meu menino, né? Meu rapaz, né? Assim, a quem eu tenho muito orgulho e é por ele que todos os dias eu acordo e eu luto. Muito obrigada. Bom, gente, sim, Let It Be, né? Tocamos aqui Let It Be dos Beatles, né, para todos, porque Let It Be diz o seguinte: quando eu me encontro em momentos difíceis, Mãe Maria vem para mim. Não haverá tristeza, deixe estar, pois embora possamos estar separados, há ainda uma chance de nós nos vermos. Não haverá mais tristeza, deixe acontecer. Então, gente, eu gostaria assim de iniciar essa live dando assim boas-vindas a todos que estão assistindo, né? Assim com essa mensagem de que a gente, mesmo nesse momento de pandemia, a gente possa deixar as coisas boas acontecer na vida da gente, que a gente se permita, né, viver um pouco o presente, né, sem a ansiedade do futuro. Eu sei que o futuro nesse momento é incerto. Eu sei que a gente muitas vezes tem os momentos desafiantes, né? Nós estamos em plena pandemia, mas é importante que a gente também tenha um pouco de alegria e a arte, a música, ela nos oferece, né? Tudo isso. Então, uma pequena homenagem singela, né? Para todos, que a gente deixe acontecer o presente, tá bom? E nós estamos aqui hoje, né, assim, várias pessoas participando. Muito obrigada, assim, a todos que estão aqui. A gente vai procurar falar um pouquinho com uma linguagem bem fácil de ser compreendida, tá bom? E eu gostaria, assim, de já deixar aberto, caso vocês queiram fazer alguma pergunta durante as nossas falas aqui, fiquem à vontade. E, assim, dar uma boa noite, né, aqui a Cícera Oliveira, a Pedro, a Dorinha, Edilânia, Anaí, Lídia, Dalvani, né? Quero aqui fazer um registro da minha família que está acompanhando, então muito obrigada pelo apoio dos meus amigos, né? E desejar a todos, assim, durante esses aproximadamente 50 minutos que nós teremos aqui de conversa, que a gente possa esclarecer um pouco, compartilhar um pouco das nossas vivências. Ernilson, boa noite. Lilian, saudades, Lilian. Zuli, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês aqui nessa noite. Bom, gente, inicialmente, né, o nosso tema, a proposta que Giovanni me fez, para que a gente pudesse fazer uma live, e aí eu fico muito honrada e quero, assim, agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o autismo, né, que é um tema bastante atual e que entrou na minha vida, na verdade, para a gente conhecer e compartilhar. Luciana Vilar, que foi minha professora, boa noite, né, uma grande mulher, uma grande profissional. Ninha, boa noite. Gente, é tudo muito novo, tá? Eu quero até, assim, já antecipadamente pedir a todos a compreensão, assim. É um momento que a gente nunca tinha feito na vida e estamos fazendo agora, tá certo? Então, eu quero pedir a compreensão pelo entusiasmo de estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês e com vocês, tá bom? Os desafios do TEA na família, educação e sociedade. Conhecimento e disposição. Eu vou primeiro fazer um breve histórico, né, de como o autismo ele entrou na minha vida para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá certo? Em 2017, no mês de novembro de 2017, o meu filho recebeu o primeiro diagnóstico, né, de autismo. E foi um momento muito difícil, né, pessoalmente falando, porque
eu não conhecia, eu não sabia o que era o autismo, eu não tinha assim ideia do que aquele impacto todo de um diagnóstico que seria para o resto da minha vida, né, ele iria causar naquele momento, assim, né, uma insegurança muito grande, uma certa negação até. E eu passei durante um ano, né, até mais ou menos meio do ano de 2018, em que eu busquei incansavelmente, né, uma resposta para aquele diagnóstico. Na verdade, eu acredito que eu buscava uma outra resposta, né? Eu andei por vários médicos, né? Busquei vários especialistas na intenção de que eles me dissessem que o que eu tinha ouvido, na verdade, não era real, mas por puro desconhecimento, né? Por não conhecer o que era o autismo. E, de certa maneira, eu me cobrava, porque eu era profissional da educação, né? E era meu filho, meu único filho. E, normalmente, a gente cria uma expectativa para os nossos filhos, né? Para que sejam crianças típicas, normais, que possam crescer e possam se desenvolver. Então, foram praticamente 2 anos, né, de mudanças pessoais, de busca por conhecer, né? E minha mãe, que está aqui presente, assistindo, conhece muito bem essa história, meus companheiros, né, como Célio Mendonça, todos do sindicato, da minha escola, Julita Farias, a quem eu tenho muito orgulho de participar, né? Acompanharam, na verdade, comigo toda essa mudança, toda essa transformação. E não foi fácil, né? Assim, foi um momento muito difícil, porque a vida da gente ganha um outro sentido. E eu tive que refazer os meus planos enquanto pessoa e enquanto profissional. E, para minha surpresa, né, esse caminho do conhecimento, esse caminho da busca, né, me fez me encontrar enquanto profissional, enquanto pedagoga, enquanto psicopedagoga e atualmente enquanto profissional da educação e mãe de Eduardo, né? Então, não é fácil para nenhuma família o diagnóstico, porém a gente precisa traduzir isso, né? A gente precisa fazer com que todas essas inseguranças, todos esses desafios, eles possam ser transformados com um sentido. E foi isso que eu fiz. Então, eu saí do luto, né, de um diagnóstico complexo, difícil, para a luta. E essa luta é o que tem me feito, né, chegar aqui, estar aqui junto com vocês essa noite, tá certo? Eu me emociono muito para falar sobre o autismo, porque ele faz parte do meu cotidiano, né? Eduardo, como vocês acabaram de ver, é uma criança que tem autismo, né? O antigo termo era síndrome de Asperger, ou síndrome de Asperger, como alguns chamam, né? E isso tem mudado, né? A gente já ouviu falar muito sobre autismo leve, autismo severo. Hoje a gente escuta exemplos de síndrome de Asperger, né? E isso por quê? Tudo serve para o diagnóstico. E aí eu já quero chamar a atenção, durante toda a minha fala, para a importância do diagnóstico, para que as crianças elas possam ter um acompanhamento, né? Mas o diagnóstico ele não pode se sobrepor à pessoa. Então, Eduardo, ele é Eduardo. Antes de qualquer outra coisa, ele é uma criança. Assim como todas as outras crianças que têm suas dificuldades, têm suas especialidades. Eles são crianças e a gente precisa, na verdade, vê-los dessa maneira e acolhê-los dessa maneira, tá certo? Mas em algumas situações, como é o caso do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo, né, a gente vem falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? O autismo ainda é algo muito novo para a sociedade, por isso que sempre que sou convidada e que é possível,
eu procuro falar, né? Quem me encontra, quem me conhece sabe que é um assunto recorrente do meu dia a dia, o autismo, devido a gente não saber direito ainda de onde vem, o que é que causa, o que é que nós temos, né? Como premissa, como estudos, que é uma questão genética, né? Uma carga genética, e que também tem alguns aspectos do ambiente que favorece, que interfere diretamente nessa questão do autismo. Nós temos um manual de diagnóstico estatístico, tá certo? Que se chama o DSM, antes, até 2013, era o DSM-4, e nesse manual de diagnóstico, né, ele trazia várias nomenclaturas e o transtorno do espectro autista, o autismo, dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Tá certo? E aí a gente tinha vários nomes, como já citei aqui para vocês, né? Entre eles, Asperger, autismo leve, autismo, vários tipos de nomenclaturas. A partir de 2013, a gente tem o DSM-5, certo? Que atualmente é o que está em validade, certo? E aí ele classifica o autismo em 3 níveis, certo? O autismo leve, o autismo moderado e o autismo severo. E aí eu vou trazer para vocês, assim, de forma bem breve, um pouquinho dessas três níveis, tá certo? No autismo leve, a gente pode ter uma criança ou um adulto, né, que necessita de apoio, né? É o caso do meu filho, Eduardo, né? Ele é considerado um autista leve, tá certo? Ele tem dificuldades para se comunicar, né? No que diz respeito a expressões, a fazer amizades, certo? Uma resistência muito grande a mudanças, né? Normalmente são crianças muito inflexíveis, são muito metódicas, né? Elas gostam de rotina e fazem tudo sempre da mesma forma, do mesmo jeito, né? E é necessário que a gente trabalhe a questão da autonomia para essas crianças, tá certo? No autismo moderado, tanto as crianças quanto os adultos, eles podem ter as mesmas necessidades, porém, a gente consegue perceber na maioria dos casos, ou em alguns casos, um déficit notável maior na comunicação, né? A gente tem crianças, por exemplo, que não falam. E aí eu já quero chamar a atenção de todas as pessoas, né, para observarem as crianças, gente. Se a sua criança, se alguém próximo a você, de até 2 anos de idade, não fala ainda, é importante que se busque uma avaliação, tá certo? Porque um dos principais aspectos, ou um dos aspectos mais visíveis do autismo, né, assim, na primeira infância, que a gente poderia assim destacar, é a questão da fala, tá certo? Tem vários outros que eu vou colocar aqui, eu vou apresentar, mas eu já gostaria de dar ênfase a esse específico, tá bom? E aí a gente pode ter crianças não verbais, né, com pouca interação. Então, seria uma necessidade maior de apoio dos pais, da escola, da sociedade, né? Então, seria o leve, seriam crianças que conseguem, né, assim, de certa maneira, ter uma certa autonomia, né? O moderado, a gente tem uma criança que necessita um pouco mais de apoio. E no severo, a gente tem uma necessidade substancial do outro, né? O pai, a mãe, os familiares, as pessoas que convivem com essas crianças e adultos, na verdade, elas necessitam de maior apoio, né? Então, normalmente tem uma dificuldade severa na comunicação, né? Nós temos adultos, hoje, depois de adultos, né, foram diagnosticados com o autismo, por não falar, por se autoagredir, que é uma questão assim bem presente em alguns casos, né, de autismo severo. E existe uma dependência muito grande, né, seja de todas as instâncias, né, são crianças normalmente que não conseguem comer sozinha, não conseguem trocar de roupa sozinha, elas necessitam muito do outro. Então nós temos esses 3 níveis, né, esses 3 graus,
na verdade, e a partir daí todas as outras nomenclaturas, né, elas deixam de ser usual e a gente passa a considerar o autista em leve, moderado e severo, tá certo? E eu gostaria assim de intercalar aqui a minha fala sempre com assim saudando a todos, né? Regina, Kissil, Raimundinha, Expedito, Zuli, Ciene, Marcos Borges, Anaí que está assistindo, né? Minha coordenadora pedagógica, Gorete. Enfim, boa noite, gente, a todos, tá? Eu vou seguir, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para, se eu souber responder, a gente pretende bater um papo, na verdade, né? E o que é que eu gostaria de deixar como mensagem principal, né? Não existe um autismo. Nós temos sempre que tratar de autismos, né? Mesmo tendo essa divisão, mesmo tendo essa classificação, cada criança autista é uma criança, é uma pessoa que precisa ser olhada, considerada e avaliada, né, de acordo com suas habilidades e competências. A gente vai falar aqui de maneira geral, né, de alguns sintomas, de alguns sinais, mas antes de iniciar, né, para tratar desse tema, eu gostaria assim de deixar isso muito claro, né? Autismos, né, com S no final, para que a gente possa entender que nenhum autista é igual ao outro, né? Todos são crianças, adultos que precisam ser considerados a sua individualidade, né? Por isso que alguns chamam de mundo singular, né? Porque de fato, né, cada uma tem seu jeito, tem sua forma de ser, né, e de se desenvolver. E o que nós precisamos enquanto especialistas, enquanto profissionais, enquanto família, enquanto sociedade, é tentar compreender, acolher essas crianças. E eu já vou deixar aqui a palavra mágica da noite, que é ter empatia, né? O que nós precisamos, principalmente nesse momento de pandemia, né, é que a gente tenha empatia, que a gente possa, na verdade, compreender, né, que nós não estamos num momento de vida histórico que nos favorece, e as famílias e essas crianças que têm algum tipo de deficiência, que têm algum tipo de especialidade, elas têm sofrido um pouco mais. Então, que a gente possa ter esse olhar, né, que a gente possa colaborar um pouco mais com o outro, já que o momento pede para que a gente faça isso, né? Nós estamos em uma pandemia, como todos já sabem, e a pandemia vem justamente nos colocar na seguinte situação: eu preciso cuidar de mim, mas eu também preciso cuidar do outro. Então, que a gente possa ter esse olhar diferenciado, né? Não só para o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo na vida, nas famílias de todos, né? Todos os diferentes, né? Porque inclusão não é apenas de deficientes. A inclusão, ela acontece de todos e em todos os aspectos, tá certo? Então, trazendo para vocês aqui um pouquinho dessa questão dos sinais e algumas possíveis questões que ficam mais visíveis, né, no transtorno do espectro autista. Então, a gente tem a comunicação, né, e a comunicação aqui eu gostaria de colocar para vocês que ela tem, na verdade, vários aspectos, tá? E um dos aspectos é a linguagem, né? Como eu já falei, a gente pode ter crianças que necessitam de um acompanhamento fonoaudiólogo, a grande maioria, na verdade, necessita. Nós temos crianças, por exemplo, que têm dificuldade de se comunicar porque têm dificuldade de olhar nos olhos, né? Uma das formas e uma das questões mais trabalhadas nas terapias é essa comunicação visual, né? A gente conseguir fazer com que os nossos alunos, os nossos filhos, né, os atendentes, como a gente chama, eles consigam, né, fazer esse contato visual. A sociabilidade, gente, a interação é algo assim muito difícil para as crianças e para as pessoas autistas. A gente também tem alguns
aspectos relacionados ao comportamento, né, de interesses restritos e repetitivos. Normalmente são crianças que se interessam por um único ponto e aí, a partir desse ponto, elas mergulham, né, no tema de interesse delas, e o que a gente observa é que alguns, inclusive, conseguem se destacar, né? Eduardo, meu filho, por exemplo, ele gosta muito de tecnologia, ele toca teclado e aprendeu sozinho, né? Ele toca sozinho e é por isso que eu me orgulho tanto, né? E aí entra essa questão do interesse restrito, né? Porque uma vez que se interesse por algo, aquilo passa a fazer parte do seu universo de maneira integral. Se você quiser conseguir conversar com o autista, né? Já fica aqui inclusive uma dica, é procurar conhecer qual é o universo dele, o que é que ele gosta, para que você possa, dentro daquele interesse dele, você conseguir manter um diálogo mínimo, tá certo? E são crianças que muitas vezes repetem muito, e isso vai desde a fala a alguns aspectos relacionados à coordenação motora, né? Então a gente tem aí a ecolalia, né? São crianças que poderão, algumas, né, repetir sempre o que você fala. Quando você diz boa noite, né, a uma criança, ela repete boa noite, mas não lhe desejando boa noite. Se você pergunta, por exemplo, qual o seu nome, né? Então ela fica, qual o seu nome? Né? Pode até ter uma fala robotizada, então também é um dos aspectos. A gente também tem alguns aspectos relacionados aos movimentos estereotipados, né? O que a gente chama de flapping, né? Que é o balançar das mãos, normalmente quando estão nervosas, né? Ou mesmo do tronco, do corpo, né? A gente tem isso de forma bem visível em alguns casos, na maioria dos casos. Sempre lembrando que tudo que a gente está colocando aqui é importante que seja avaliado de forma individual, porque nem todas as crianças autistas elas apresentam todas essas características, né? O que é importante? É importante que a gente conheça, né? É importante que a gente observe. Mas algumas apresentam em maior grau, outras em menor grau, algumas não apresentam todas as características, né? Então, volto a reforçar que cada criança é em si, né, um universo, tá certo? Quero chamar também a atenção, né, como sinal da questão da hipersensibilidade ou hipossensibilidade, tá certo? Vamos entender um pouquinho o que seja cada um desses termos, né? Hipersensibilidade é relacionada àquelas crianças, ou assim, falando de uma linguagem bem fácil, bem compreensiva, são crianças e pessoas que, por exemplo, nos 5 sentidos isso pode acontecer, tem muita sensibilidade auditiva, né? Então, são crianças que parece que escutam mais do que a gente, então qualquer barulho para elas é um grande barulho, né? No meu filho a gente consegue observar isso, assim como também, por exemplo, na questão olfativa, né? O cheiro, qualquer cheiro é muito forte, né? Se, por exemplo, a gente estiver fazendo algum tipo de comida na cozinha, então ele passa a manhã inteira dizendo que cheiro ruim, que cheiro ruim. E às vezes a gente não está sentindo cheiro nenhum e ele já consegue identificar de longe, né, o que está sendo preparado, porque ele tem hipersensibilidade, né? A gente também pode falar em relação ao toque, né? São crianças muitas vezes que não permite de forma alguma que sejam tocadas, né? O toque para elas é uma agressão, a gente poderia dizer assim, de forma bem leve, para que todos possam compreender, né? Professor Edílio, Gisele, Edileuza, Iraídes, Cláudia, boa noite. Muito obrigada, gente. E assim, o que é mais interessante, né, Gilvani, que também está acompanhando aí, é a importância de tudo isso, porque hoje o autismo ele faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vou trazer assim um dado bem breve para que a gente possa entender, né, a questão de epidemiologia relacionado ao transtorno do espectro autista, para que a gente possa
compreender, né, a importância de abordar esse tema. No ano 2000, os dados que eu vou colocar aqui são dados americanos, tá certo? Porque no Brasil é muito recente o censo, né, que foi aprovado recentemente, para que a gente possa saber onde estão os nossos autistas, para que a gente possa saber quantos eles são, né? Mas nós temos, né, a nível de mundo, já algum acompanhamento, e o que a gente pode dizer no ano de 2000 a cada 1.150 crianças nascidas, uma era autista. Isso em 2000. Em 2013, 13 anos depois, né, nós temos o seguinte dado: a cada 68 crianças nascidas, uma é autista. O que houve é um surto, né? Muita gente diz, é uma moda autismo? Não é, gente. As crianças autistas, elas sempre existiram, só que existia um déficit do diagnóstico, né? Como é um tema que ainda está sendo discutido, ainda está sendo estudado, né? Nós não tínhamos, por exemplo, essa noção, né, do que era, de como era. Há, por exemplo, 3 anos atrás, quando eu recebi o primeiro diagnóstico, aqui na região do Cariri, a gente tinha uma limitação em relação ao conhecimento, né? Eram poucos os profissionais que tinham especialização e que poderiam nos orientar. E aqui no Brasil, né, a gente tem um dado que é a cada 360 crianças, né, uma é autista. Então, se a gente calcular de maneira bem rápida, nós temos aí 2 milhões de crianças autistas no Brasil, o que é um número muito alto, né? É uma taxa muito alta de crianças e a gente recebe essas crianças na escola, essas crianças são nossos filhos, essas crianças fazem parte da sociedade, elas serão adultos no futuro e é preciso que a sociedade, que a escola e que todos nós, a gente possa se organizar para acolher, né, para colaborar com todas elas, né? Uma vez que se tem um aumento nos casos, né? Uma vez que se tem uma descoberta dessas crianças, a gente precisa, elas não têm que se adaptar à sociedade, certo? Deixar isso muito claro. É a sociedade que precisa se adaptar para receber todas essas diferenças. E eu já aproveito o termo surto, né, para trazer para vocês um pouquinho a diferença de endemia, surto, epidemia e pandemia, né? Porque o nosso principal objetivo aqui é a gente fazer um paralelo, né, sobre o autismo e também esse momento de Covid-19, tá certo? Leocádia Vilar, muito obrigada. Ela está dizendo aqui que é importante para as escolas, para saber melhor como lidar com tudo isso. É verdade, nossas escolas ainda precisam caminhar bastante. Já conseguimos dar passos largos, né? Mas ainda precisamos melhorar nesse aspecto, porque incluir não é estar matriculado, né? Assim, vai muito além do que uma matrícula. E a gente precisa mesmo discutir, né, para que a gente possa chegar a alcançar os nossos objetivos. Não só das crianças autistas, gente, né, que é importante colocar aqui, mas de todas, né, que a gente possa trazer as diferenças para fazer parte do nosso cotidiano, tá certo? Então vamos lá. Endemia, gente, é quando a gente tem, né, uma doença, alguma questão relacionada a esses aspectos em uma única região. Surto é quando nessa região há um aumento muito grande dos casos, tá certo? Epidemia é quando a gente tem uma expansão geográfica. Ao invés de uma região, passa a ter em 2, 3, em várias regiões. E é o que nós estamos tendo agora, que é uma pandemia, né, que é no caso a pandemia da Covid-19, ela está presente em todo o mundo, em todas as regiões. E aí eu gostaria de chamar a atenção, né, para esse momento, porque o autismo em si, ele não é um grupo de risco dentro da Covid, tá certo? O autismo, as crianças normalmente que têm autismo, elas poderão ter comorbidades. O que são comorbidades, gente? São outros transtornos, né? Até algumas doenças que
que muitas vezes a criança ou o adulto tem. A exemplo disso, o meu filho Eduardo, ele é autista, né, leve, e ele também tem um outro diagnóstico, que é a ansiedade generalizada. E isso são comorbidades. A gente pode ter, por exemplo, um TDAH, a gente pode ter uma questão relacionada aos aspectos de hiperatividade, um toque, convulsão, epilepsia, tá certo? Muitas podem ser as comorbidades. Então, por conta de algumas comorbidades, por conta de algumas medicações que essas crianças precisam tomar, elas poderão estar dentro do grupo de risco, tá certo? Mas, no entanto, assim, o autismo em si não é um grupo de risco. Mas a gente gostaria muito de chamar a atenção, porque nós estamos vivendo um momento difícil, né? Eu tenho a oportunidade de ter um espaço grande aqui na minha casa, mas nem todos têm. E nós temos famílias que estão isoladas nesse momento, né? Estão dentro de casa com suas crianças e muitas vezes sem conhecer, muitas vezes sem ter a assistência necessária. E a gente tem crianças poderão nesse momento estar tendo problemas em relação ao sono, em relação à agressividade. E aí nesse momento eu peço assim que a sociedade ela tenha essa empatia. Né? Se você vê um vizinho, por exemplo, uma criança gritando muito, né? Ao invés de criticar, tente ajudar, tá certo? Crianças autistas, elas precisam, na verdade, elas necessitam de uma rotina, né? E é um dos aspectos que eu gostaria de colocar já aqui, para que não serve só para as crianças autistas, mas serve para todos nós, que nesse momento de pandemia a gente crie uma rotina, que a gente tenha uma rotina diária, né? Para que a gente não se perca, para que a gente não, de certa maneira, possa também permanecer com a cabeça equilibrada, para que a gente consiga atravessar esse momento com sabedoria e com saúde, né? E eu gostaria de pedir assim, em alguns países, por exemplo, né, como é o caso da França, as crianças autistas, elas estão, na verdade, sendo, os pais, as famílias, elas têm autorização para sair de casa. A gente está vivendo um momento, principalmente aqui no Ceará, né, de isolamento praticamente total. E agora, nesse momento, a gente queria pedir a compreensão de todos. Se vê uma criança ou uma família, né, que possa entender, que possa colaborar. E já orientar as famílias, né, que têm crianças autistas, para escolher um horário que tenha menos gente na rua, né, que possa utilizar a máscara, que possa usar o álcool em gel, que tome todos os cuidados necessários, mas também colabore para essa ansiedade, para esse nível de agressividade que muitas vezes dentro de casa elas desenvolvem, né, para que a gente possa amenizar um pouco, tá certo, gente? Eu vou trazer para vocês aqui de forma bem rápida, né, para que vocês possam entender a diferença de doença, síndrome e transtorno, né? Por que que o autismo não é considerado uma doença, né? Porque não tem cura. O autismo não se cura, o autismo se compreende, tá certo? E ele é considerado uma deficiência em termos jurídicos, né? A gente tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Atualmente o autismo ele tem, né, esse direito. No entanto, por que não é doença, gente? Porque a doença é ausência de saúde, tá certo? É uma alteração em um determinado órgão. Por exemplo, a Covid-19 é uma doença. A dengue, que é um outro fator muito importante hoje, né? A gente precisa cuidar dos nossos quintais, da nossa casa, cuidar direitinho, né? É uma doença, tá certo? E o autismo não é nada disso, né? O autismo é um transtorno e nós vamos entender já já o que é um transtorno, tá certo? As síndromes. As síndromes, elas podem ter sintomas de algumas doenças, né? E aí eu quero citar aqui a síndrome de Down, por exemplo, né? As crianças, os adultos que têm Down. O que é que faz a síndrome, na verdade? É uma questão, é uma alteração genética, até biológica. Se vocês observarem, todas as crianças com síndrome de Down, elas têm o mesmo formato do rosto, elas têm as mãos de tamanhos menores, né? Então nós temos questões até mesmo visuais que a gente consegue identificar, né?
O transtorno, gente, é uma condição de ordem psicológica, né? De ordem neurológica. Por isso que a minha mãe colocou, né, nesse instante em relação ao preconceito aqui, né, Miguelina Moraes, que ainda existe muito preconceito, existe sim, né? E ele é todo dia, ele acontece principalmente com a gente que é família, né? E de que forma esse preconceito muitas vezes ele vem, né? Como é invisível, né? É uma questão mental, psicológica, né? As crianças não têm nada físico. A gente chega para usufruir de um direito de prioridade, por exemplo, numa fila no banco, e todo mundo naquela fila olha para você, né? E olha para você e não entende por que é que você está ali naquele momento. E toda hora a gente precisa dizer, é porque ele é autista, é um direito que me assiste. Né? Você para o carro numa vaga especial e o que a gente observa são olhares. As pessoas ficam esperando descer um cadeirante, as pessoas ficam esperando descer alguém, de certa maneira, com alguma deficiência física. Né? E o autismo ele é invisível, então o preconceito ainda existe e existe muito nesses aspectos do cotidiano. E para a gente assim avançar um pouquinho, né, eu gostaria assim de colocar algumas questões do que a gente pode fazer, né, nesse período com essas crianças autistas, o que a gente pode fazer com a gente mesmo, né, durante esse período de pandemia, né, não só aqui esse momento para as crianças autistas, mas para todos nós, né, para todas as crianças, sejam elas típicas ou atípicas. A gente precisa entender que nesse momento nós estamos em casa e a nossa casa ela pode e deve ser um laboratório, né? E um laboratório de coisas boas, né? Eu sei que o momento é preocupante, é desafiante. Gente, não é uma gripezinha, tá? É uma pena quem pensa assim, né? Porque é grave, é sério, é preciso ter cuidado, é preciso que os governos em todas as suas esferas, né, eu já aproveito e deixo aqui o meu recado, se comprometa, né, com a vida do outro, mas a gente pode utilizar esse momento, né, para conhecer uns aos outros, conhecer os nossos filhos, conhecer a nossa família e fazer da nossa casa um laboratório. Eu não diria que nós iremos fazer em nenhum momento o papel do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do professor. Não, gente, cada pessoa tem o seu papel, tem a sua função, tá? E eu já aproveito aqui para dizer da importância de todas essas terapias dentro do autismo, né? Porque elas é quem colaboram, é quem ajuda para que a criança possa se desenvolver. Né? A gente talvez não consiga, por exemplo, chegar a uma autonomia total, mas a gente consegue fazer com que a criança conviva normalmente em sociedade, tá bom? Então eu quero aqui aproveitar e parabenizar todos os profissionais da saúde, né, que está enfrentando na linha de frente esse momento, aqui em nome da minha irmã Aline Moraes, que é enfermeira, né, da terapeuta de Eduardo, Antônia, doutora Valônia, que é excepcional, e dizer a vocês o seguinte, nós não estamos aqui para fazer o papel dos terapeutas, né, nesse período, mas é importante que a gente tenha conhecimento e tenha disposição, por isso que o tema traz essas duas palavras. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa ansiedade, gente? A gente precisa criar esse quadro de rotina, tá? Não só para os nossos filhos, mas também para a gente, né? A gente precisa acordar de manhã e saber o que a gente vai fazer, né? E principalmente a criança sendo autista, ela precisa disso, ela necessita para poder ela se organizar. Então, esse quadro de rotina, ele é muito importante, né? E aí a gente pode fazer atividades simples do cotidiano, né? Por exemplo, hoje nós vamos cozinhar, né? Por que não fazer algo com os nossos filhos na cozinha? Claro, aqueles que conseguem, com todo cuidado, né? Eu sei que nem todas as crianças que são autistas vão conseguir, por exemplo, fazer uma atividade como essa, de cozinhar, mas a gente pode desenhar, a gente pode pintar, certo? A gente pode, não tem como correr dentro de casa, então a gente pode fazer exercícios de alongamento, alongar o corpo, né? Exercícios de respiração, na internet a gente consegue
baixar, assistir, pegar várias dicas, né, de exercícios de respiração para tentar melhorar não só o nosso pulmão, que nesse momento é um principal alvo, né, da Covid, mas também, gente, para a gente diminuir essa ansiedade, né? Então eu já deixo aqui essas dicas. O uso da internet que a gente possa fazer com um certo cuidado, com uma certa cautela, né? Que a gente utilize ela de forma diversa, né? Principalmente com as crianças autistas, porque como elas são muito metódicas e elas são inflexíveis, se você deixa uma criança sozinha com um celular, a tendência é fazer com que ela faça sempre as mesmas coisas, assista sempre os mesmos vídeos. Então, é importante que tenha um adulto que oriente, né? E que possa trazer esse momento lúdico, esse momento bom, para um momento mais pedagógico, né? Que a gente possa tirar, de certa maneira, algo produtivo, né, desse momento. Então, vídeos, jogos, desenhos, tá certo? Aqui com o Eduardo a gente já pintou tela, a gente já cozinhou, a gente brinca, por exemplo, de jogos de tabuleiro, né? E fica aí a sugestão para vocês, né? Trabalhar não só com as crianças autistas, mas com todas as crianças e com a família, né? Para a gente ocupar um pouco esse tempo. Vai ser muito comum a irritabilidade, a birra, né, em relação às crianças autistas nesse momento, justamente por esse isolamento. Muitas vezes elas não vão compreender e é importante que os pais, né, possam falar da forma mais compreensível, né, que eles possam compreender, aqueles que têm essa capacidade, que têm essa habilidade, o momento que nós estamos vivendo, tá certo? E que a gente transforme todos os desafios em oportunidades, né? Como diz Oswaldo Montenegro, sempre não é todo dia, né? Vai ter dias difíceis e a gente precisa estar preparados para eles. E eu já aproveito aqui a oportunidade, já digo às famílias que é importante ter um momento seu, né? Quem é mãe, quem é profissional, que se cuide também, né? Que possa ter um escape, ouvir uma boa música, fazer algo que lhe faça bem, conversar com os amigos, para a gente poder atravessar, né, esse período. Em termos de socialização, o que a gente pode fazer? Sempre procurar falar com a criança nivelando o olhar, né? A gente deve sempre buscar nivelar o olhar, olhar nos olhos, certo? Ainda que seja uma coisa simples, mas para as crianças autistas é uma dificuldade muito grande e a gente precisa trabalhar isso da melhor maneira. Professora Moema, boa noite. Minha professora, gente, na especialização, né? Então aqui eu já fico nervosa, né? Porque ela está me assistindo. Boa noite. Né? Muito obrigada pela sua colaboração na minha formação. Né? Professora Elisângela também, que eu vi aqui presente, tá certo? Em relação à comunicação, a gente pode tentar introduzir palavras novas, né, com vocabulários, porque muitas vezes elas têm essa limitação, né? Então, procurar nomear os objetos, né? Água, por exemplo, a criança pedir, então que a gente não, ela sempre vai apontar, então que a gente leve e diga água, copo, né? Que a gente possa trabalhar isso, né? Tentar promover a questão da compreensão do não. Né? Elas precisam, por exemplo, entender que existem momentos que é sim, momentos que não. Então, como é que a gente faz isso? Né? Com a rotina, com o quadro de rotina, tá certo? Se a gente tem uma rotina organizada, então a criança ela vai compreender os passos. E quando, por exemplo, ela quiser passar para alguma das outras etapas, a gente vai conseguir diminuir essa ansiedade, porque ela vai entender, eu não posso fazer agora, mas no momento na frente eu vou fazer. Então, por isso a importância da rotina. Em termos de cognição, eu gostaria de chamar a atenção para as brincadeiras. Né? A gente pode fazer, por exemplo, dentro e fora, iguais e diferentes, separar objetos. Né? A gente pode inventar várias brincadeiras. Né? A gente sabe que muitas vezes a nossa casa não tem muitos recursos, né? Mas a gente pode criar
essas questões todas. Eu pego uma caixa, por exemplo, e brinco com minha criança, com mesmo um adulto em desenvolvimento, né? Necessitando desse apoio. Se eu vou colocando coisas dentro, retirando, então a gente pode utilizar recursos fáceis e simples de maneira pedagógica, porque a criança vai estar aprendendo, mas também lúdica, porque as crianças aprendem brincando, né? E em relação à integração sensorial, gente, como eu já falei, para vocês aqui, né, que a gente tem a questão da hipersensibilidade, hipossensibilidade, a gente pode trabalhar texturas com essas crianças, né? A gente, às vezes, quem é autista, por exemplo, no caso de Eduardo, ele tem uma certa aversão que é gelatinoso, né? Então a gente pode ir introduzindo devagar, né? Não pode ser de uma vez, mas essa questão de gelatina, do que é mole, né? O que é um pouco mais áspero, andar descalço, né? E tentar também trabalhar isso na alimentação, porque a seletividade alimentar também é algo presente, né? Nos autistas. Eles, por terem interesses restritos e terem essa questão limitada sobre as texturas, então o que a gente observa é que também na alimentação isso acontece. Então, tentar introduzir, né? Em relação à questão auditiva, trabalhar músicas suaves e ir trocando o ritmo, fazer com que eles escutem diversas músicas e, de certa maneira, trabalhar todos os aspectos, tá, gente? Em relação aos sentimentos e emoções, que também é uma outra dificuldade, né, do autismo, eles têm dificuldade de entender, de compreender, né, as expressões faciais. Então, existe uma técnica do beijo, né? O meu filho, por exemplo, tem a maior dificuldade de beijar, em que a gente junta a bochecha e encosta o próprio rosto, né? Para que ele possa compreender o que é um beijo, o que é um ato de carinho. Então, eles têm essa dificuldade de compreender as expressões faciais, né? E a gente pode trabalhar, por exemplo, em relação ao tchau, para que elas possam saber que aquela é uma saudação, na verdade, de despedida. Tem várias formas da gente fazer, tá bom? E eu só gostaria de chamar a atenção para não deixarem as crianças sozinhas, tá? E os adultos sozinhos, né? Principalmente os que são atípicos. Eles não podem, na verdade, ficarem nesse universo todo de isolamento, porque eles podem regredir, né? Na verdade, é muito cômodo para os autistas, né? Uma vez que eles estão adaptados ao isolamento, porque é uma fase de adaptação. Eu acredito que todo mundo está enfrentando problemas, mas uma vez adaptados, esse isolamento, eles poderão regredir. Então, a gente não pode jamais fazer o papel do terapeuta, mas eu posso conhecer e eu posso me disponibilizar a colaborar nesse período, tá certo? Eu gostaria aqui de fazer um registro importante, né, do grupo que nós temos em Caririaçu, né? Eu quero aqui citar 2 nomes que desde o início estiveram com a gente, né, que é Dilane Pedro e doutora Glaudes, Autismo Caririaçu. Sigam, nós temos uma página no Facebook, tá certo? Em que aqui no nosso município, em Caririaçu, a gente já conseguiu várias políticas públicas, tivemos uma abertura no passado, né, da Câmara Municipal, da sociedade, da administração, fomos muito bem acolhidos. Esse ano, por conta da pandemia, a gente precisou adiar nossos projetos, que é a nossa missão desse ano, é buscar a garantia de atendimento para as crianças autistas do nosso município, né? Mas que a luta continua e eu quero fazer aqui o registro da importância deles na minha vida e acredito que na vida de todas as pessoas que têm crianças especiais em Caririaçu. Nosso tempo, gente, aqui no Instagram está encerrando, né? Nós só temos 5 minutos, né? A gente precisa já ir para as conclusões finais, tá certo? Mas eu já aproveito aqui a oportunidade para agradecer a Giovani, né, pelo convite, dizer assim que é um momento rápido, mas muito significativo, né? É muito importante que a gente discuta, é muito importante que a gente conheça,
não só sobre o autismo, mas sobre o ser humano, né? Essa pandemia, ela veio para despertar na gente essa necessidade da humanidade, né? Que eu acredito que nada vem por acaso, nada está posto para a gente para que só passe, né? Algum objetivo maior existe, né? E talvez seja esse, que a gente possa se colocar um pouco mais no lugar do outro, que a gente possa compreender um pouco mais o outro, que a gente possa, nos momentos de desafios, né, de grandes desafios como esse que a gente está enfrentando agora, que a gente possa se unir, ainda que separadamente, né, que a gente consiga alcançar essa conscientização, né, de que é preciso ficar em casa, de que é preciso se cuidar, e cuidar de si nesse momento é também cuidar do outro, tá certo? Então, eu gostaria de deixar só algumas palavras, aqui palavras-chaves, né? Mais uma vez agradecer a todos e a todas pela presença, né? Tivemos aqui uma boa movimentação e eu espero que esse momento que Giovanni nos proporcionou possa se estender, né? Que possa ser aqui plantada uma sementinha, a sementinha da busca do conhecimento, que vocês possam, a partir daqui, buscar conhecer um pouco mais, né? Desse universo tão bonito, tão diverso, azul, né? Estou azul, né? Não é à toa. A cor azul é porque a incidência maior no sexo masculino, e o azul faz parte da minha vida e faz parte agora, nesse momento, né, de toda uma campanha de empatia, tá certo? Que a gente possa ser um pouco mais empático. Em relação à sociedade, eu gostaria de deixar duas palavras-chave. Em termos de sociedade, a gente precisa acolher e compreender. Então, que a gente possa acolher a todos os diferentes, que a gente possa compreender a todos os diferentes e que a gente possa nos organizarmos enquanto pessoas, enquanto humanos. Em termos de escola, que eu falei pouco, porque, na verdade, a inclusão ainda é algo a ser melhorado, aprimorado, e nesse momento de pandemia, onde as escolas estão trabalhando de forma remota, o que nós observamos é que existe ainda uma dificuldade maior para chegar nessas crianças especiais, né? Mas eu gostaria de deixar aqui o meu recado dizendo o seguinte, que é preciso organização. E é preciso colaboração. Então, que as escolas se organizem nesse momento para, quando for receber essas crianças que vão chegar, talvez totalmente diferentes, que possam colaborar para o desenvolvimento dessas crianças. Tá certo? Então, as duas palavras para a escola, organização e colaboração no futuro. Para as famílias, né? Que a gente possa conhecer e se disponibilizar. O conhecimento mudou a minha vida, o conhecimento me transformou, né, na pessoa que eu sou hoje, né, e eu espero que essa minha disponibilidade aqui nesse momento, né, possa tocar algumas pessoas para também se disponibilizar enquanto amigos, enquanto família, enquanto vizinhos, enquanto parentes, que a gente possa compreender esse universo, tá certo? Tenho aqui que encerrar, né? Falta apenas 1 minuto. Muito obrigada, Giovanni, ao IMEC, a todos que estiveram presentes. Deixo aqui um abraço fraterno à distância para todos, tá certo? Usem máscara, fiquem em casa quem puder, que Deus nos proteja. E para encerrar, eu vou trazer aqui Raul Seixas, né, para a gente poder iniciamos com a arte e concluir, encerrar com a arte, que diz assim: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, tente todas as vezes. Se é de batalhas que se vive a vida, você, nós, seremos capazes de sacudir o mundo. Tentaremos hoje, tentaremos amanhã e com a esperança de dias melhores. Boa noite a todos e a todas. Gratidão por estarem aqui e até a próxima.